Olá, eu sou Fernanda Calvo, especialista em nutrição funcional, mestre e pesquisadora em longevidade saudável. E essa é a série A Abordagem Moderna e Geral do Envelhecimento Saudável. Essa série foi feita para os profissionais da área da saúde e tem o objetivo de apresentar os fundamentos e tendências do envelhecimento saudável. Nessas aulas, vou passar os principais aprendizados que eu tive ao pesquisar o tema nos meus últimos 5 anos. Com isso, você terá mais conhecimento no seu dia a dia, para adotar esses conceitos e práticas em busca da saúde e bem-estar do seu paciente. Na aula anterior, você viu sobre pesquisa sobre envelhecimento. Eu expandi as teorias mais clássicas e introduzi vocês para um olhar para o futuro. Falei sobre definições do envelhecimento, saúde e envelhecimento saudável, os hallmarkers do envelhecimento e os hallmarkers da saúde. Nessa terceira aula, falarei sobre os prós e contras da inflamação na longevidade saudável. Você verá a imunologia do envelhecimento, relacionado com a imunossenescência, o inflammaging, a inflamação de baixo grau relacionada à idade. Será que é apenas prejudicial? Vocês verão os paradoxos dos centenários. E também, como nutricionista, falarei brevemente sobre a importância da nutrição na modulação do inflammaging. Na aula anterior, quando eu mostrei a linha do tempo, eu falei sobre o limite de Hayflick, em 1961. Logo após, Walford quis investigar o papel da senescência celular dentro do sistema imune. Então, o que o Walford fez? Ele quis investigar se os linfócitos humanos, eles também tinham essa parada da senescência replicativa, devido ao acesso de replicações desencadeados pelo encurtamento de telômeros e danos no DNA. Hoje a gente sabe que a senescência celular ela também é desencadeada por outros fatores, não só pelo excesso de replicações, que levam à senescência replicativa. Então, o que o Walford fez? Walford ele coletou células T do sangue periférico de jovens saudáveis e estimulou in vitro com IL-2 e antígeno. E ele percebeu que sim, que essas células elas também eram induzidas na senescência, Elas tinham essa parada de crescimento, E isso foi feito em cultura celular. E como característica da senescência replicativa, existe o perfil de risco imunológico, que é o quê? São altas concentrações de células T CD8 positiva e CD28 negativa e a baixa capacidade proliferativa. Isso tudo está associado a processos imunológicos defeituosos. Por isso que a imunossenescência, que caracteriza então o envelhecimento do sistema imune, ele é associado então às patologias do envelhecimento, em decorrência das funções imunológicas desreguladas e também a inflamação excessiva. Isso gera o quê? Uma vulnerabilidade à fragilidade e doenças. Bom, e como uma das principais alterações responsáveis na imunossenescência, existe então a evolução tímica. A evolução tímica é uma modificação imunológica, é uma das modificações imunológicas mais marcantes da imunossenescência. O que ela causa, Como a gente consegue perceber aqui, através dessa figura, isso é um timo. A gente consegue perceber que existe uma alteração no tecido do timo ao longo da vida, ou seja, há uma redução do espaço epitelial e um aumento do tecido adiposo. Isso gera uma desorganização da estrutura, levando então ao declínio da função imune. E a gente consegue perceber também que essa diminuição ela começa a partir do 1º ano de idade. Através dessa imagem, a gente também consegue perceber que mais ou menos aqui uns 70, 74 anos de idade, há uma diminuição do espaço epitelial do timo, aproximadamente aí 10% do tecido total. O que isso gera? À medida que envelhecemos, há uma menor produção e exportação das células T naive do timo, o que ocasiona uma redução da diversidade do TCR e, portanto, o comprometimento das respostas imunes. Além disso, com a exposição persistente a esses antígenos ambientais que a gente vai vivenciando ao longo das nossas vidas, observa-se que existe uma predominância maior, de células TCD4 e CD8 positivas de memória em comparação com as células T naive. E isso leva, então, ao acúmulo de células efetoras de memória, que ocupam, então, um espaço imunológico no organismo, levando a profundas consequências para a função
imunológica. Isso torna os idosos, então, mais vulneráveis às novas infecções. No entanto, na década de 90, estudos baseados na imunossenescência mostraram que nem todas as respostas elas declinavam com a idade. E que essas respostas inflamatórias elas estavam reguladas positivamente em indivíduos mais velhos e saudáveis. Então, baseado na imunossenescência e nesses estudos em idosos e centenários, o grupo do Francesca observou que havia um aumento do estado inflamatório crônico nos idosos saudáveis. E em 2000 ele descreveu o inflamade como um estado crônico de inflamação estéril e de baixo grau que acompanha o envelhecimento. O inflamade ele é considerado um processo evolutivo associado à imunossenescência e ao resultado da exposição imune individual aos estressores internos e externos, denominada então de imunobiografia. Então, mais uma vez, a gente entender essa individualidade em relação ao envelhecimento. Nem todas as pessoas envelhecem iguais, exatamente por conta dessa história biográfica, imunológica aí que acompanha o envelhecimento. Esses estressores, então, que descrevem um pouquinho sobre a imunobiografia, eles não são apenas patógenos. Eles podem ser alimentos, a própria desbiose intestinal, os DAMPs, que são os padrões moleculares associados a danos como DNA mitocondrial, debris celulares, proteínas disfuncionais, isso tudo são considerados DAMPs, que não são degradados ou que não sofrem aquele processo de novo, que seria então a sua reutilização. O próprio excesso de gordura corporal, enfim, todos esses, dentre outros, estimulam principalmente o sistema imune inato. Além disso, podemos ver através dessa imagem que existe uma relação entre o sistema imune inato e o adaptativo, eles são interligados e ambos sofrem alterações relacionadas à idade. Como consequência, embora algumas funções elas estejam prejudicadas, a gente consegue perceber que o sistema ele também mantém ativado. E isso é muito interessante, porque para ele estar ativado, isso gera um processo de remodelamento. Então, a produção dos mediadores inflamatórios, por exemplo, pode ser uma consequência dessa adaptação, desse remodelamento do sistema imune. Não poderia deixar de mencionar o SASP, que faz parte, então, do inflamade, ele é uma força motriz. O que é o SASP? O SASP, em inglês, ele é Senescent Associated Secretory Phenotype. E o que é isso? Quando eu falei sobre a parada de crescimento na senescência replicativa, lembra que eu falei do limite de Hayflick? Depois eu falei sobre a imunossenescência. Então, essas células que têm essa parada de crescimento, elas também produzem SASP, ou seja, essas células elas ficam metabolicamente ativas. Embora elas não se proliferem mais, elas estão ali produzindo certas substâncias. E como consequência, essas células se acumulam com a idade. Há uma menor eliminação pelo sistema imune em decorrência da imunossenescência e o próprio SASP ele pode desencadear senescência nas células vizinhas. E essas substâncias que são produzidas pelas células senescentes, elas também podem ir para a corrente sanguínea, ou seja, isso potencializa então a inflamação crônica e pode gerar a própria disfunção tecidual. Então, o inflammaging, ele geralmente está relacionado com o próprio envelhecimento, E isso também leva a doenças inflamatórias, ou seja, tanto as doenças inflamatórias quanto o inflammaging, eles compartilham em comum vias inflamatórias. O elevado estado inflamatório, que ocorre com o envelhecimento, pode potencialmente desencadear ou até mesmo facilitar o aparecimento das mais importantes doenças relacionadas à idade. Bom, mas será que essa inflamação de baixo grau relacionada à idade é apenas prejudicial? Diante desses estudos, nos deparamos com o paradoxo dos centenários, ou seja, mesmo com a presença do inflamade, observa-se que o sistema imunológico dos centenários, eles possuem uma maior capacidade de adaptação a agentes nocivos e, em particular, a estressores imunológicos. O inflamade, ele permitiu considerar que o processo pró-inflamatório ao longo da vida, ela pode ser uma adaptação. Isso pode levar a consequências benéficas ou prejudiciais. Essa dicotomia, ela é influenciada tanto pela nossa genética quanto pelo nosso ambiente.
Ou seja, o remodelamento ela é considerada uma das marcas do envelhecimento saudável. Então, a gente não deve considerar o Inflamade apenas como malefícios, né? O Inflamade ele possibilitou, então, o nosso organismo se remodelar e nos tornarmos não apenas longevos, mas também uma possibilidade para o envelhecimento saudável. Bom, a longevidade, hoje a gente sabe que ela é paradoxalmente compatível com um certo grau de Inflamade. E provavelmente a longevidade saudável, ela vem em decorrência desse balanceamento, né, do Inflamade de uma maneira ideal. Então, pelo aumento ou pela regulação concomitante das respostas inflamatórias. Esses dois artigos que eu coloquei aqui para vocês, eles mostram exatamente isso, né? O que realmente importa para uma vida longa e saudável não é simplesmente ter baixos níveis de compostos pró-inflamatórios. Então a gente tem que parar um pouco de achar que a inflamação é sempre ruim. Nossa, não podemos inflamar, nossa, a inflamação é sempre ruim. E de fato não é. A inflamação ela é extremamente importante para a longevidade e para a longevidade saudável. Mas o que a gente precisa? A gente precisa alcançar um equilíbrio entre as respostas inflamatórias e as respostas anti-inflamatórias. E então, em 2007, foi explicado o paradoxo dos centenários e o equilíbrio entre o Inflamade e o anti-inflamade. Esse paper aqui, ele foi publicado por mim e pela nossa equipe da UFMG, que estuda então a imunobiologia do envelhecimento. Nesse artigo de revisão, reforçamos que a imunossenescência é um processo adaptativo que ocorre naturalmente durante o envelhecimento, devido à ativação crônica do sistema imune, as infecções crônicas. Então a gente sabe que viver, por exemplo, em áreas endêmicas pode acelerar o envelhecimento do sistema imune e, consequentemente, também desencadear talvez um envelhecimento mal sucedido. Essa carga antigênica crônica, então a exposição ao tempo inteiro aos mesmos antígenos, né, também pode acelerar o envelhecimento do sistema imune. O aumento das células senescentes, o SASP, né, isso tudo que eu já falei anteriormente, a própria involução tímica. Então, isso tudo pode alterar a velocidade do envelhecimento. Então, o equilíbrio da produção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, elas podem levar ao envelhecimento bem-sucedido e já o oposto está relacionado com o envelhecimento mal-sucedido. Então, o resumo é que a natureza da estimulação, a reserva fisiológica já pré-existente, o fundo imunológico, esse background imunológico e essa exposição a infecções, elas podem gerar resultados diferentes, ou seja, a velocidade do envelhecimento ela é diferente, a taxa é diferente, as pessoas envelhecem em ritmos diferentes. Então, logo, o Inflamade, ele não é prejudicial e nem benéfico por si só. Isso vai depender do histórico genético, do meio ambiente em que a gente vive, incluindo comportamentos. Então, existem numerosos estresses que, por meio de vários caminhos, contribuem para a formação da imunossenescência e a inflamação ao longo da vida. E todos esses processos dependem do tempo e também define o que eu falei anteriormente sobre o conceito da imunobiografia. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em intervenções, né, que são possíveis, né, então, que são modificáveis, né, porque essas trajetórias do envelhecimento, elas dependem não apenas da genética, né, elas também dependem do ambiente, que por sua vez influenciará a genética. E mais uma vez a necessidade da gente ter uma compreensão personalizada do envelhecimento de cada indivíduo. Para finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição, né, nesse modelamento aí do Inflamade, né, eu como nutricionista não poderia deixar de falar um pouquinho sobre isso. Em 2016, foi reconhecido a importância da nutrição para neutralizar o Inflamade. A dieta é um dos alvos mais práticos para intervenções no envelhecimento, né? Uma vez que a nossa genética ela não é modificável, mas o ambiente é que a gente vive sim. Então, hoje a gente sabe que diversos macronutrientes, micronutrientes e os compostos bioativos, eles influenciam não só a microbiota, mas também o Inflamade. Então, está tudo interligado. Não devemos nos basear apenas na distribuição de macronutrientes da alimentação de cada um. A gente deve identificar
o que cada indivíduo está mais precisando para o momento e, baseado no seu histórico, nos seus exames, nos sinais e sintomas e nos próprios objetivos, a gente traçar o que é melhor para aquele indivíduo. Eu vejo, infelizmente, diversos profissionais aí passando laxante no intuito de reduzir, por exemplo, a gordura corporal, mas atrapalhando a absorção de vitaminas lipossolúveis, detonando a microbiota intestinal e considerando a gordura como algo ruim para a saúde. Poxa, a gordura boa é imprescindível, faz parte da modulação do inflammaging. Então, as terapias de alvo único, né, destinadas a combater, por exemplo, o inflammaging, que eu nem gosto de usar esse termo, né, a gente viu aqui que é o equilíbrio, porque o inflammaging ele tem que existir, né, e até mesmo as doenças, que seja a obesidade e tudo mais, elas podem não ser totalmente eficazes se a gente não considerar a complexa interações de rede, né? Porque o organismo funciona como uma rede. Então, para finalizar essa aula, eu vou falar de mais uma teoria. A teoria que surgiu em 1956, que é a teoria dos radicais livres, né, do envelhecimento. Essa é uma teoria epigenética que propõe que o envelhecimento ele tem como uma de suas causas o acúmulo de danos pela produção de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas não apenas pela síntese de ATP na cadeia respiratória da mitocôndria, né? Então, quanto mais a gente produz energia, mais espécies reativas de oxigênio a gente produz. Mas também por outros hábitos de vida, né? Que envolve alimentação, né? O excesso da alimentação, né? Então, comer demais, por exemplo, a poluição, o sol, o cigarro, o excesso de contaminação. E além desse estresse oxidativo, há também o declínio de reparo que acompanha o envelhecimento. Então, no entanto, múltiplos fatores de estresse, eles podem influenciar a expressão gênica no núcleo e também influenciar a homeostase celular. E está mais que claro que a nutrição, além de desempenhar um papel essencial na regulação da resposta imunológica ideal, os nutrientes eles também podem controlar a expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias e, consequentemente, gerar mais proteção no balanceamento da produção dessas espécies reativas de oxigênio. Portanto, sabemos o quanto o estilo de vida tem um impacto sobre a saúde das pessoas e isso influenciará a velocidade do envelhecimento de cada um. Na próxima aula, eu falarei então sobre as controvérsias em relação à longevidade saudável na área da saúde e os milagres que mais prometem do que entregam.